Vamos falar um pouquinho sobre programas de aceleração e edtechs. E eu quero começar falando com vocês um pouco sobre algumas questões que o Global Summit trouxe da universidade, da Singularity University, sobre algumas tendências na área da educação, né? E na área de não só da educação, mas como todos os setores da economia e hoje o que está para acontecer no futuro próximo, né? E falar de plataformas para venda de serviços, lançamento de serviços para a educação está muito dentro de um dos tópicos que foi trabalhado com a Singularity University nesse Global Summit que aconteceu. E eu tirei aqui 3 informações bacanas para vocês a respeito do que pode acontecer aí nesse futuro próximo, tá? E por que isso está tão atrelado às plataformas de ensino e plataformas de venda de soluções de serviços para a educação. Então, hoje nós vamos conversar sobre como você se lançar no mercado mediante essas tendências que estão aí acontecendo, né? E como é que você pode se lançar, como é que você vai, quais são as ferramentas, quais são as plataformas existentes no mercado hoje, para que você se lance de uma forma tranquila, bacana e dentro daquilo que é uma tendência hoje, né? Então, eu vou começar com vocês um pouquinho sobre essa questão aqui do Global Summit de 2017, um resumo que fizeram de algumas tendências, e a gente sabe que em 2010 1,8 bilhões de pessoas estavam conectadas à internet, né? E em 2017 já são 3 bilhões de pessoas, e sabemos que entre 2022 a 2025 praticamente o mundo inteiro estará conectado à internet, tá? E isso influencia bastante a forma como os serviços vão ser demonstrados, vendidos e também adquiridos pelos próximos consumidores, tá? Que tem muito a ver com a geração Z, que já conversamos em outras oportunidades, tá? Dentro dessas tendências do Global Summit, da questão da Singularity University, também estão as questões relacionadas à educação, que são tendências que a gente tem que falar, né? A gente tem que começar a prestar atenção, principalmente o que diz respeito às ferramentas do nosso tempo que são utilizadas para a educação, que são o Big Data e o Machine Learning, né? Então a gente sabe aí, a gente tem ouvido falar bastante sobre robôs que vão tomar conta, né, dos empregos das pessoas, e a ideia é que a gente comece a se aperceber que na educação também não vai ser diferente, tá? Então uma das ferramentas bastante citadas nesse encontro foram as Big Data, né, e o Machine Learning, que tem muito a ver com a questão do Learning Analytics, que a gente já conversou em outros encontros nossos, né, como utilizar esses dados relacionados aos alunos que estão em ambientes virtuais, como é que a gente pode utilizar isso ao nosso favor para personalizar ou não uma instrução, né? Bom, a gente sabe que também foi citado lá nesse encontro que a gente ensina da mesma forma nos últimos 100 anos, tá? E o sistema educacional ele é muito reativo com relação a essa mudança disruptiva que está acontecendo na própria educação. Então, citou-se lá uma das soluções, o Just-in-Time Education. O que é isso? Educação entregue no momento em que ela é necessária, ela é solicitada. Então, a tendência também é cada vez mais os professores, as próprias redes começarem a desenvolver aí plataformas para que essas tendências sejam atendidas, né? Para que essas necessidades sejam atendidas. Então, Just-in-Time Education foi um dos tópicos mais falados durante esse encontro também, tá? O futuro da educação também foi citado que ele vai ser agora através do Learning by Doing. O que isso quer dizer? Você vai desenvolver aprendizagem fazendo, né? Então você vai desenvolvendo novas aprendizagens, ou as pessoas vão aprendendo à medida de que elas vão colocando a mão na massa, né? Então o learning by doing é aprender através do fazer,
Tá? Isso é uma tendência, não tem mais como voltar atrás, as metodologias ativas já falam bastante sobre isso, então isso são tendências interessantes para que a gente comece a se atinar de que desenvolver conteúdos e oferecê-los em grandes plataformas hoje não só vai te elevar como um profissional no mercado, também vai te trazer uma renda extra, mas também vai estar consonante com as tendências que estão aí acontecendo. Tá? Bom, essas são assim algumas questões do que aconteceu, do que falaram lá nesse encontro Global Summit e dessa Singularity University, que é bem interessante vocês entrarem lá depois na internet e ver quais são as propostas dessa universidade, que é extremamente, eu acho uma das universidades mais de ponta hoje e é uma das minhas maiores referências hoje para tendências na área da educação. Tá? Bom, vamos falar então daquilo que a gente veio falar hoje, que são as plataformas para você lançar seus serviços e as suas soluções para a educação. Tá? A gente sabe que incluir serviços nas plataformas hoje nada mais é do que você se tornar um freelancer na área e você desenvolver aí alguns trabalhos e usar essas plataformas para poder se lançar, né? Mas por que um freelancer? Por que eu vou me tornar um freelancer? Primeira coisa, a gente está aí com uma novidade aí no nosso governo, enfim, que é a lei da terceirização do trabalho, que também influencia bastante para as pessoas buscarem essa tendência, buscarem atender também essa renda extra em casa e também se tornarem cada vez mais independentes. Então a lei da terceirização e o desemprego é o principal fator que levam as pessoas a desenvolverem também outros tipos de serviços à parte daquilo que já exercem normalmente no mercado. Então eu separei várias dessas plataformas para que você possa lançar o seu trabalho, o seu portfólio, o seu serviço através da internet. Tá? Então, ser um freelancer existe um porquê. Então, às vezes é a questão do desemprego, às vezes é você não saber se lançar no mercado, ter um pouco de receio de atender determinados clientes, não saber como lidar ainda com esse mercado, não saber conquistar clientes é uma das questões que fazem com que as pessoas também usem essas plataformas de serviços terceirizados, né, de terceirização de serviços, para que elas possam iniciar na área, iniciar no mercado, tá? Muito estagiário, muito recém-formado utiliza também essas plataformas. Eu percebi, através das minhas pesquisas, que eles utilizam essas plataformas para começar a se acostumar, a ter as primeiras experiências relacionadas ao mercado, contato com seus primeiros clientes e começar a se adequar também ao mercado e ao que o mercado exige, né? Outra questão é a insatisfação com o trabalho atual, que levam as pessoas a buscarem essas novas formas de se lançar, né? Então, essa insatisfação com o trabalho atual acabam tornando aquilo que realmente gostam de fazer um bico e podem oferecer através dessas plataformas e ter aí uma renda extra, quem sabe se tornar até uma renda principal, tá? E também uma das questões bastante interessantes e que tem muito a ver com a nossa área da educação à distância, principalmente, é que a pessoa pode trabalhar no ritmo dela, ela pode assumir alguns projetos no ritmo e tempo que ela está acostumada. Então você, quando for oferecer um serviço numa plataforma, você vai ter ali à disposição todo um critério para estabelecer o seu perfil, principalmente relacionado a essa questão da flexibilidade do teu horário de trabalho. Tá? Então, assim, eu separei algumas plataformas que eu achei bacanas, tá? Algumas não necessariamente trabalham só com a nossa área da educação, mas também oferecem essa possibilidade de trabalhar com a educação, e uma delas é a Get Ninjas, tá? A Get Ninjas, ela é um dos sites mais conhecidos para anunciar serviços diversos, tá? Pode ser para advogado, pode ser para pessoal na área da saúde, enfim. São diversos os serviços e que acabam atrelando ali a possibilidade de você oferecer não só na área da educação, mas outros serviços também que são interessantes. Eu percebi ali que na área de design já existem alguns serviços sendo oferecidos, principalmente relacionados
a design gráfico. Olha aí, ó, gente, então, designer instrucional, ainda não há ninguém cadastrado na Get Ninjas, seria interessante pensar, incluir ali o seu perfil. Você não precisa utilizar só uma plataforma, você pode utilizar mais do que uma, essa é uma delas. Então, a Get Ninjas é uma das plataformas que podem te ajudar a encontrar clientes para você desafogar aí o teu portfólio. Tá? O cadastro é super simples, leva poucos minutos, ele é um cadastro bem intuitivo, né? Você, depois de se cadastrar, acaba ganhando ali uma página pessoal com as descrições, fotos, avaliações do trabalho, e que podem ser utilizados ali por buscadores na internet, tá, pessoal? Também é possível ali vocês baixarem um aplicativo para utilizar e receber notificações quando um cliente se interessa, por exemplo, pelo seu serviço. Então, o cliente se interessou, se você baixou o aplicativo dessa plataforma, você tem a possibilidade de receber essas notificações, tá bom? Outro site bacana que eu procurei saber é o site da Workana. Dentre os que eu pesquisei, o da Workana é um dos sites mais completos, mais interessantes, tá? Principalmente para a nossa área da educação, porque tem muito serviço ali atrelado à área de tecnologia, de web design, design gráfico, desenvolvimento de conteúdos, de mobilidade. Então, ele é bem interessante porque ele está bem atrelado ali com o design, multimídia, né? Criação de websites, marketing digital, SEOs, enfim, uma infinidade de possibilidades de consultoria ali, muito mais atrelados ao que eu mostrei anteriormente do Get Ninjas. O Workana, ele trabalha mais essa questão do design, tá? Ele é um site bem bacaninha. Ele possui um sistema de avaliação, onde os clientes podem avaliar e qualificar os melhores profissionais, tá, gente? Então, em categorias que vão do nível desde iniciante, passa ali por Silver, Gold, enfim, e a categoria máxima que você pode ser qualificado é a Hero, tá? Os pagamentos, praticamente de todos os ambientes, eles são depositados pelo cliente quando ele adquire o serviço, enfim, ele é depositado praticamente ali na plataforma pelo cliente, e o freelancer, o designer, ele vai acabar tendo acesso a esse valor a partir do momento que ele entrega ali o seu serviço. Tá? Na conclusão do trabalho, ele acaba recebendo o serviço que fica ali num sistema preso com o site do freelancer, do Workana, tá bom? Então, uma vez que o cliente compra o seu serviço, ele deposita o dinheiro para o site, e o site depois repassa esse valor para você, assim, no momento em que você entrega o teu serviço. A comissão desse site, ele varia ali de 12% a 15%, dependendo do plano que você escolhe. A diferença dos planos é bem interessante, que alguns oferecem a maior ou menor exposição sua no próprio website, né? Então você tem a possibilidade de se cadastrar e escolher um plano que pode estar atrelado a maior ou menor visibilidade dentro do sistema, tá? Um diferencial bem bacana do Workana também é um aplicativo gratuito para diversas plataformas, né? Para diversos dispositivos, enfim, para o iOS, para o Android, né? Que chama Workana Time Report, que ajuda o profissional a registrar as tarefas realizadas e serve também para o cliente acompanhar o tempo de trabalho que você se dedicou ao projeto. Então, esse é um aplicativo que não só você, como também o seu cliente tem acesso. E ele verifica se você como é que você está trabalhando, como é que você está utilizando o tempo que ele disponibilizou, né, que você disponibiliza para trabalhar no projeto desse cliente. E você também tem à disposição nesse mesmo aplicativo um sistema de registros e de acompanhamento e de organização do que está sendo trabalhado dentro desse projeto. Tá? O sistema de buscas é bem simples, bem eficiente também. O filtro e o resultado também é bem afinado, tá? Toda a comunicação aqui é diferente de algumas plataformas, tá? No Workana, diferente do Get Ninjas e de alguns outros,
O sistema de comunicação entre você e o cliente não ocorre diretamente, você às vezes não tem acesso direto ao cliente. Quem faz essa ponte é o próprio ambiente do Orkana aqui. Então, você tem à disposição ali, à medida que o cliente te conecta, te contata, você vai ter à disposição esse portfólio, enfim, os pedidos desse cliente, mas você não vai ter contato direto com o cliente, isso é tudo feito via plataforma, e quem faz esse link entre cliente e a plataforma é a própria Orkana, a própria plataforma, tá? De qualquer forma, eles oferecem um Behance, que a gente chama, né? Que é você pode vincular o teu portfólio ao seu perfil na plataforma, tá? Então, às vezes, o cliente ele consegue visualizar algumas questões, algumas informações suas, mas que você não consegue visualizar do cliente. Logicamente, quanto maior o plano, maior possibilidade de você ter acesso ou não a algumas informações. Então, o interessante é você ver um plano que se adapte realmente à tua necessidade de mostrar determinado portfólio ou não, tá? Ele também qualifica os usuários, né, o teu projeto. Então, você tem a possibilidade de ser qualificado de uma etapa a outra por determinados nomes, que vai do nível iniciante até o nível intermediário e máximo. Então, ele permite também que você seja qualificado, tá? Praticamente todas as plataformas possuem esse sistema de qualificação, no qual o cliente acaba fazendo uma busca básica pela tua reputação dentro desses ambientes, tá? Outra plataforma bem bacana que eu acho interessante a gente conversar um pouquinho é o Freelancer. É uma plataforma brasileira, apesar de ser .com, ela é uma plataforma brasileira. Ela é uma das maiores do mundo, tá? E ela trabalha exclusivamente esse sistema de terceirização e de freelancer, tá, gente? Ela não trabalha nenhum tipo de outra relação de trabalho que não seja freelancer, tá? Ela hoje tem cerca de 15 milhões de usuários, tá? Em mais de 250 países. Então, oferece também muito trabalhos relacionados à nossa área, design de conteúdos, design, redação, tradução de material, desenvolvimento de cursos. Existe uma infinidade ali de peneiras na qual você pode escolher ali e você se adequar teu portfólio ali a determinados serviços, tá? Ela oferece uma avaliação de cliente profissional, também no sistema de reconhecimento ali, né, como que o cliente vai te reconhecer, enfim. Também oferece ali um espaço para divulgação dos seus projetos, concursos e um divertido sistema de desafios, né? O que isso quer dizer? Onde o usuário ganha pontos, avança em níveis de recrutamento e também ganha recompensas à medida que cumpre tarefas. Olha que interessante, não deixa de ser uma gamificação da própria plataforma com relação a você, freelancer, para você também se sentir estimulado a continuar desenvolvendo ali trabalhos dentro da plataforma deles. Então, esse sistema de concurso, de nivelamentos que você pode passar dentro da plataforma, conforme os trabalhos que você vai exercendo, que você vai assimilando, que você vai entregando, faz com que você também ganhe pontos. Às vezes pode ter ali um desconto no plano, enfim, mas essa questão da gamificação dessa plataforma é bem interessante e eu confesso que de todas as plataformas que eu achei, essa plataforma freelancer.com é a mais indicada para nossa área. Eu acho ela a mais aproximada, possui serviços mais aproximados com aquilo que a gente está acostumado a oferecer, tá? O interessante dessa plataforma, pessoal, é que além de você oferecer serviço aqui no Brasil, se você tiver fluência em outras línguas, espanhol, português de Portugal, inglês, enfim, você pode também disponibilizar o mesmo portfólio no mesmo painel seu para diversas outras regiões, outros países, tá? Então, é bem bacana que tem um sistema de tradução ali bem bacaninha, que eu acho que é interessante vocês fuçarem, olharem ali no site, depois a gente vai deixar ali no Facebook uma listagem completa para vocês acessarem, tá bom?
A interface do freelancer é bem interessante, ela oferece várias opções de serviços, tá? Pode até parecer um pouquinho confusa no início, mas o cadastro é bem simples e você, assim, no segundo, terceiro passo já começa a criar uma identidade ali com essa própria plataforma. Às vezes ela não é tão intuitiva como a Workana, por exemplo, mas ela é bem, uma vez que você pega o jeitinho, você não vai sentir nenhum tipo de dificuldade, tá? O bacana é que ela tem uma conta gratuita até um determinado nível. A partir dali ela também cobra pelos planos, tá? É interessante que você tem ali um mês gratuito para utilizar, praticamente todas as plataformas tem, né? Um mês gratuito. E o interessante é que você se cadastre em mais de uma plataforma, enfim, se cadastre em mais de um desses sites, para que você possa visualizar bem a diferença de um de outro, porque nem sempre uma atende você da mesma forma, com a mesma facilidade que outra. Porém, pelo fato de você ter acesso ou ter um perfil em cada uma dessas plataformas, ajuda muito você a vender aí os seus serviços de soluções para a educação. Tá? A educação é educação à distância e também educação presencial, tá, gente? O formato de uso dessas plataformas é para trabalho remoto ou presencial. Tá? O interessante é que seja o remoto, né? Porque hoje em dia a gente percebe nessas tendências que eu falei ali que a geração de hoje ela tem uma facilidade muito grande de trabalhar remotamente, e as pessoas hoje, a tendência é buscar cada vez mais esses trabalhos remotos e mais flexíveis, tá? Então, voltando aí um pouquinho mais nessa plataforma da Freelance, ela oferece também um sistema de emblema especial, exatamente como a anterior, para avaliar o teu grau de capacitação, tá? Muitas dessas plataformas possuem um sistema de aprendizado, ali onde você pode aprender a utilizar a plataforma, aprender a utilizar os recursos que eles oferecem, tá? E aí também algumas plataformas oferecem até uma certificação de uso dessa plataforma, então você é certificado para utilizar essa plataforma, o que também ajuda bastante no teu reconhecimento enquanto vendedor dentro da plataforma. E o cliente normalmente acaba buscando esses indícios, se você é bem cotado, se o teu trabalho, se você é certificado pela plataforma, enfim, tudo isso conta para você se desenvolver dentro dessas plataformas de oferta, tá? 99 freelas brasileiro, gente, 100%, e está ganhando muito espaço no mercado, tá? Surgiu como um projeto de faculdade, de uma turminha ali, que resolveu desenvolver um ambiente no sistema Marketplace. Para quem não conhece, é um sistema onde várias pessoas podem incluir ali serviços e utilizam-se dessa plataforma para poder, em comum, vender e comercializar os produtos. É como um shopping center dentro da internet, né? Onde você é mais uma loja dentro desse shopping center, tá? Então, esse site 99 Freelas é muito bacana. Ele já tem muito usuário, já tem muito freelancer. Já existe uma tendência as pessoas procurar esse site, porque ele é completamente gratuito, gente, não precisa pagar. Existe uma questão de valores ali também, de mensalidade, que é um preço bem irrisório, para você utilizar alguns recursos a mais, tá? Mas ele é praticamente gratuito, né? Mesmo porque ele funciona no sistema de marketplace, tá? Onde você vai lá, insere todo o teu portfólio, como eu já falei em outras ocasiões que a gente conversou, que não se entrega currículo, se entrega portfólio, coloca, sei lá, os seus materiais, os que você desenvolveu, enfim. Você pode abrir uma conta grátis, o usuário vai ter acesso ali a algumas ofertas de projetos, enfim, e pode também enviar proposta, tá? Existem alguns planos, as comissões variam ali entre 3% e 10%, é a mais barata do mercado. Então, quando você oferecer um serviço e pagar a comissão para a plataforma, a 99 Freelas é uma das mais em conta para você dividir aí o teu custo, tá? Ela também oferece um sistema de capacitação para o usuário, mas é em nível não certificatória, tá? É um sistema de capacitação onde você vai aprender a utilizar os recursos, enfim, isso também conta ali
para o cliente, mas o cliente não tem acesso a esse tipo de informação, tá? É mais em nível de você utilizar, para aprender a utilizar, certificar-se para aprender a utilizar a plataforma, tá? Então, o pagamento ele é bem garantido, né? Tem algumas questões aí de algumas plataformas que tem um sistema mais demorado, né, nesse fluxo de pagamento, como é o caso da Workana, mas o 99 Freelas ele é super rápido para pagamento, você terminou, já vai recebendo aí o teu serviço, principalmente em projetos que você são nivelados, então você vai recebendo ao decorrer do projeto, você não precisa ali terminar o projeto para acabar recebendo, tá? Cadastro também é gratuito, existem ali os planos prêmios, como eu já falei. Você também recebe ali avaliações dos seus clientes e você vai vendo, depois eu vou dar algumas dicas de como você se lançar. É interessante você perceber que existe ali essa questão do você ter que dar bastante prioridade para esse sistema de avaliação dos clientes, porque é isso que vai fazer com que novos clientes busquem o teu serviço, tá? Então, antes de você sair aí empolgado, dando tiro para tudo que é lado, pensando, vou agora ganhar muito dinheiro, não, você começa a construir uma base através dos sistemas de avaliação que esses sites oferecem. Então, quanto mais bem avaliado, logicamente, a possibilidade de novos clientes buscarem o teu serviço é bastante grande, né? Uma coisa bem bacana também dessas plataformas é que não é só você que presta o serviço que é avaliado, o cliente também é avaliado por vocês que são vendedores, tá? Existem ali clientes que às vezes têm problema de pagamento e coisa que também existe ali uma avaliação desse cliente que você vai, na hora que você vai pegar e oferecer o teu serviço, você também vai poder avaliar se esse cliente ele é um cliente sério ou se ele é um cliente que tem mais probleminhas ali nesse quesito da contratação. Vamos para frente. Outro site bem bacana que a gente vai conversar um pouquinho é o NearJob, tá? Um dos maiores hoje, tá? O NearJob, ele é um sistema bem robusto, brasileiro. Ele incorporou o Freela, tá? Que era um outro site grande na área e que tinha aí diversos recursos que o NearJob não tinha. Então, o NearJob, que já é uma plataforma bem robusta, acabou adquirindo, se fundindo com essa Freela, e ali existem aí agora as possibilidades de muitos recursos que vocês podem lançar mão e que o NearJob colocou à disposição de vocês, tá? Ali o cadastro é gratuito, não há cobrança ali de valor mensal, tá? Não existe plano ali. Logicamente que existe ali a questão da comissão da proposta, já é um pouquinho maior do que a anterior, já é 5%, não é 3%, mas fica a critério seu continuar ali desenvolvendo o seu perfil aí dentro dessa própria plataforma, porque é uma plataforma que não cobra, então acaba que aí o teu desenvolvimento dentro dessa plataforma é um pouquinho mais trabalhoso, existe todo um processo aí para você mesmo que tenha um pouquinho mais de automotivação, aprender a utilizar aí essa plataforma e manter ela ativa, né? Diferente das outras plataformas que oferecem aquele sistema de certificação, gamificação, para continuar fazendo você se motivar a usar a determinada plataforma, a NearJob não trabalha com essa sistemática, tá? É bem interessante porque o site da NearJob, ele cobra valores que são referentes aos anúncios de trabalho, tá? Que é pago pelo contratante, tá? E os valores das comissões, como eu disse, elas estão ali em torno de 5%, tá? O NearJob também tem uma questão que os pagamentos feitos dos serviços que você pega, você vai receber eles sob custódia. O que isso quer dizer? A NearJob retém esse valor que o cliente paga e ela só vai depositar, vai te repassar esse valor a partir do momento que o cliente diz que você entregou o projeto, enfim. Então esse valor fica sob custódia, como alguns outros sites ali que eu já falei também, e que ele só vai repassar para você a partir do momento que você entregar o projeto por completo, tá? Uma coisa interessante também desse site
é que não cobra valor mensal nenhum. Tem alguns que, por mais que o cadastro seja gratuito, chega um determinado momento que o grátis ele deixa de ser grátis e você tem que pagar o plano. O NearJob não, tá? Como eu falei, ele é gratuito, ele não cobra mensalidade, não cobra absolutamente nenhum tipo de valor para você, ou pacote, ou lance, nenhum tipo, nada de valores para você continuar ali. Mas como eu falei, o interessante é você ser bem automotivado para continuar mantendo ali o teu perfil ativo, tá? Porque ele é uma plataforma já maior, então a escalabilidade dele é muito maior, então a tendência é você buscar aí se automotivar para poder desenvolver aí o seu perfil da NearJob. Outro trabalhinho bem bacana é a ProLancer, que é um site de serviços líder na Espanha. Gente, ele já tem mais de 33 mil projetos, um banco de dados de 37 mil empresas e 200 e pouquinhos profissionais, já está muito mais que isso. Eu dei uma olhada nele hoje, ele tem uma base de língua espanhola, mas já está sendo trabalhado muito bem aqui no Brasil, na língua portuguesa, e ele tem aí a possibilidade também de te dar a oportunidade de se lançar no mercado. Ele possui uma interface repleta de informação, fácil utilização, o gerenciamento dele é bem tranquilo. Oferece algumas ferramentas colaborativas online que permite você manter um contato constante com o cliente, diferente de outras plataformas. Ali você contata o cliente normalmente, via webconferência até, sistema de mensagens. Então eles oferecem ali uma comunidade de prática, um sistema de webconferência e chat que você pode contatar o teu cliente, que é bem tranquilo, eles não fazem essa objeção com relação ao contato com esses clientes, tá? Agora ela já está em português, é uma das maiores plataformas, e se vocês perceberem ali a Freelancer do ladinho ali a marquinha Freelancer do lado da ProLancer, é porque essa plataforma também ela está sendo trabalhada ali junto com aquela plataforma que eu falei anteriormente para vocês, que é a freelancer.com. Então também se uniram. A maior parte dessas plataformas tem se unido bastante para poder utilizar vários recursos, enfim, mas que continuam em sites separados, mas praticamente o grupo é o mesmo, tá? Então essa ProLancer, o cadastro dela é gratuito, e a partir de uma mensalidade que é R$10 por mês, R$11 por mês, você pode já contratar ali uma conta premium, né? E quando você tem uma conta premium, logicamente você tem acesso a mais informações, a mais exclusividade, seleção de algumas propostas também que são ilimitadas, porque também tem essa questão, as plataformas elas limitam o quesito proposta por plano que você contrata. Logicamente uma pessoa que vai se cadastrar gratuitamente, ela não vai ter acesso a tantas informações, acesso a tantas possibilidades como alguém que paga o plano, logicamente, né? Então a ideia é que você pague um plano para que você possa continuar utilizando ali projetos mais exclusivos, oferecendo projetos exclusivamente, seleção de categorias, até de clientes, escolher um pouco os seus clientes, enfim, né? Eles usam projetos que você tenha, que utilize banco de horas, tá? Ele dispõe de um diário de trabalho, tá? Essa plataforma é bem bacana, porque esse diário de trabalho você pode registrar detalhadamente os seus projetos, quantas horas foram trabalhadas, o cliente também tem acesso a quantas horas você trabalhou pelo seu projeto. Então é bem interessante esse tipo de recurso, porque o cliente se sente mais seguro também. O cliente se sente seguro com duas coisas quando ele vê o seu perfil numa plataforma dessa. Uma é a tua qualificação, segundo é a rapidez com que você entrega o teu projeto, tá? Então é interessante você ficar com essas duas dicas aí, porque sobre essas questões que você vai ter que tomar bastante cuidado à hora de oferecer o teu serviço. Ele também oferece, garante o pagamento através da custódia, aquilo que eu falei, né?
do pagamento antecipado do cliente na aprovação da proposta. O cliente aprovou a proposta, ele paga, repassa para o site e o site repassa para você à medida que o projeto ele é sendo desenvolvido, tá? Logicamente, por custódia, você vai só receber, como eu te falei antes, eu falei para vocês antes, após a entrega desse projeto, tá bom? Esse também possui um sistema aí de avaliação bem interessante para os clientes, tá, gente? Então, esse ProLancer é um dos últimos sites aí que eu indico para vocês. Então, é o ProLancer, tá? O NearJob, eu vou passar de novo, deve estar aí já no Facebook para vocês a listinha com todos. O 99 Freelas, que é bem interessante também a proposta. O freelancer.com, que é o que mais tem a ver com a nossa realidade. O Workana, que para mim é um dos mais completos na área, apesar de ter aí é um pouquinho chato de trabalhar essa questão de custódia, enfim, ele é um dos mais detalhistas nessas questões. E o Get Ninjas, que é o tudo de tudo, né? Você vai encontrar lá, trabalha serviço de tudo que é função, né? Então, outra questão interessante que eu quero trazer para vocês um pouco existe um site que eu vou passar para vocês aqui, que é interessante para quem está interessado em se expor, em buscar trabalho, em oferecer seu portfólio, não sabe como, não tem facilidade em lidar com o cliente. Essas plataformas, elas são interessantíssimas porque elas oferecem a você essa oportunidade de se lançar no mercado remotamente e experimentando como é que o mercado vai reagir aos teus trabalhos e às tuas propostas. Facilita bastante para você que não precisa sair de casa, a questão de custo, deslocamento, isso tudo cai por terra porque você está utilizando aí hoje uma plataforma para oferecer esse teu serviço. Então, se você realmente sentiu interesse, eu vou passar um site aqui que eu achei bem interessante, que é o Profissão Freelancer, de um rapaz, não me recordo agora o local onde ele mora, mas enfim, parece que é no Nordeste. Eu achei bem interessante esse site, porque ele traz muita dica de postura, de como que funciona essa relação entre o trabalho do freelancer com o cliente nessas plataformas, como é que funciona a tua postura profissional com relação a esse mercado, essa questão agora da lei da terceirização do trabalho, que também está sendo falada. Então, esse site, Profissão Freelancer, é uma comunidade onde você pode ali trocar ideias, fazer perguntas, e ela oferece ali toda a questão da rotina, de como é que o freelancer trabalha, como é que ele vai se expor ao cliente, como é que ele vai, dicas para utilizar determinados recursos ou não dessas plataformas. Além dessas que eu passei, que são as principais, existem muitas outras, né? Esse site aqui também, da Profissão Freelancer, tem ali alguns aplicativos interessantes, que você pode usar além das plataformas para você organizar ali a tua rotina de trabalho. Então, freelancers, você tem facilidade de trabalhar com projeto, por demanda, por empreitada. A minha sugestão é que você acesse esse site aqui, comece a visualizar ali o que existe. Eu só achei ali que esse Profissão Freelancer, eles dão um pouco de prioridade demais para um deles, que é o Workana. Eu acho que vocês têm que experimentar todos, né? Nem que seja para fazer um cadastro para ver a diferença do dashboard, do painel ali de profissional, entre uma plataforma e outra, tá? Que facilita bastante a escolha também. Então, esse Profissão freelancer.com.br, ele é interessante nesse quesito aí do conhecimento que você pode ter de postura na área, tá? Bom, existem aí 5 dicas que eu separei desse site e de algumas outras informações que eu obtive, que eu acho muito interessante vocês terem em consideração na hora de se lançarem. Primeiro, seja um especialista, não generalista. O que isso quer dizer? Você, quando for acessar essa área, é natural que você sinta vontade de oferecer vários serviços em várias áreas. Por exemplo, eu sou um conteudista, vou oferecer serviço de conteudista, de tradutor, enfim.
O interessante é que você não generalize demais, especialize-se em uma determinada área, crie um portfólio específico para essa área, e aí é que você vai montar o teu perfil. O interessante se você quiser dar tiro para tudo que é lado, que eu não sugiro, é você colocar um perfil de, por exemplo, de conteudista num site, um perfil de tradutor no outro, um perfil, enfim, designer no outro. Aí você vai experimentando como é que funciona isso, e aí você vai vendo qual você vai utilizar, qual que tem maior demanda ou não, e aí adaptando isso conforme o teu percurso, tá? Então, não generalize, né? Acessou o dashboard, seja especialista, tente criar um portfólio com habilidades, com trabalhos relacionados a uma determinada especialidade, tá? Isso então fica aí a dica 1, seja especialista. Outra questão que eu acho importante, seja seletivo, não só com os teus projetos, mas também com os teus clientes. Nem todo cliente serve para você como profissional e para você e para o seu trabalho, para o trabalho que você exerce. Tá? Então, faça escolhas inteligentes e procure um job que esteja alinhado com o seu tipo, o seu perfil. Tá? Eu sou conteudista, desenvolvo para a área da saúde. Não adianta você querer oferecer desenvolva para qualquer área, porque se o teu conhecimento é da área da saúde, por mais que você seja conteudista, ofereça aquilo que você tem conhecimento, né? E aí alinhe-se, seja seletivo com o cliente que você vai escolher também. Eu sou um cliente, eu quero na área da saúde, mas eu quero na área da saúde um determinado outro projeto. Então, não, seja seletivo com o cliente também. Não pegou determinado cliente, não se apavore, vão ter outras oportunidades. A gente lida com, esses sites lidam com escala. Você não precisa priorizar aí um monte de serviço, selecionar qualquer cliente, porque vai acabar que o teu projeto não vai ser tão interessante, não vai ser tão bem quisto, bem olhado, bem avaliado conforme você gostaria, tá? Então seja seletivo com a tua escolha e com a escolha de quem vai ser o seu cliente, tá? Dica número 3, é natural a gente ficar empolgado com a quantidade de projetos possíveis que você pode exercer nessas plataformas. Isso ocorre muito por conta da quantidade de recursos que cada uma dessas plataformas oferece. Então, o interessante é você sempre buscar ser seletivo, como eu acabei de falar, tá? Dica 4, avalie o cliente. Seja seletivo com o cliente, avaliar o cliente. Nem sempre o cliente tem uma boa reputação. Boa reputação é no sentido de pagar com atraso, ter um problema de dificuldade de acesso ao teu perfil, dificuldade de aceitar o projeto que você demandou, que você produziu, na linguagem como ele achava que tinha que ser, e ocorre muito. Por quê? Porque profissional, pessoa lidando com pessoa, criam-se expectativas, e essas expectativas, quando não satisfeitas, é por questão de seletividade, tá? Então, avaliar bem o cliente e o perfil do seu cliente antes de pegar o projeto é muito interessante, porque ele acaba cortando aí esse tipo de relação que pode vir a causar tumulto, né, ou desgosto na hora de entrega do projeto, tá? Quinta dica, dedique-se ao projeto, tá? O que isso quer dizer? Você pegou um projeto, dedique-se ao projeto. Não pegue 20 projetos se você não consegue se dedicar. Por mais que seja tentador, e vai ser, o interessante é que você se dedique prontamente ao projeto ao qual você se propôs a desenvolver junto ao seu cliente, tá? Então é importante que você trate cada um com a individualidade e com a necessidade que demonstra, que o cliente tem. Então, trate ele com essa individualidade, tá? Dê atenção ao cliente. O cliente hoje, ele quer um retorno imediato, ele quer que as pessoas atenham-se ao que ele tem necessidade, atenham-se e deem soluções para os seus problemas. Tá? Então, essa atenção individual, personalizada, ativa, é importantíssimo a partir do momento que você escolheu
determinado projeto, tá? Uma dica, assim, que é fora dessas dicas aí que eu tô falando para vocês, busque nessas plataformas a sua reputação antes de buscar dinheiro, tá? É muito fácil, existe ali a possibilidade de você exercer vários trabalhos, mas chega um momento em que você precisa dar prioridade para a sua reputação enquanto um prestador de serviço. É isso que vai fazer com que você se mantenha ou não no mercado de trabalho. Não é porque você está usando uma plataforma customizada de uma escala grande que você não vai ter essa preocupação em colocar sua reputação em primeiro lugar. Isso é que nem no presencial. A sua reputação tem que vir em primeiro lugar, tá? O dinheiro é consequência daquilo que você faz e faz bem, tá? Então ficam aí as dicas, tá? Dessas plataformas que eu mostrei para vocês e principalmente do site Profissão Freelancer, tá? Entre nesse site e use e abuse dessas informações. Bom, isso são as plataformas de oferta de serviços. O terceiro assunto, segundo e terceiro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre aplicativos educacionais e também programas de aceleração. Existe a possibilidade de você trabalhar sim várias plataformas de serviço terceirizado, como esses freelancers, mas existe também a possibilidade de você empreender na área. O que isso quer dizer? Hoje é uma grande demanda por profissionais que desenvolvam determinados aplicativos para a educação. São as chamadas EdTechs, tá? Os programas de aceleração para a área educacional, tá? Existe aqui a Future Education, que é uma empresa de um amigo nosso, que está há muito tempo no mercado, tem uma gama, tem uma experiência tremenda com a questão de aceleração de startups, e ele resolveu investir junto com determinados grupos de investidores aqui no Brasil e no exterior no Future Education, no quais o IDI é mentor. Nós fazemos a mentoria dos designers instrucionais e de profissionais na área da educação que querem desenvolver aplicativos para essa área. Tá? Existem aqui vários aplicativos de algumas empresas que já foram aceleradas, como por exemplo a Extracurriculares, que é uma empresa que resolveu investir e empreender na área da educação e que acabou aí desenvolvendo um aplicativo que facilita a vida dos professores, enfim, e complementa todo o trabalho em que envolve uma instituição de ensino. Se você tem uma ideia, que às vezes a ideia não precisa ser uma ideia mirabolante, uma ideia simples, que possa resolver algum gargalo da educação, você comece a pensar seriamente em programas de aceleração, tá? Se você sente que tem a disponibilidade de desenvolver qualquer produto, qualquer serviço, qualquer aplicativo para a área da educação, e que trabalhe o gargalo, como por exemplo, o gargalo que a gente tem na educação básica de acesso a determinada informação. Se você tiver um projeto que você possa trabalhar esse gargalo, procure a Future Education, que é um programa de aceleração na área da educação, do quais nós somos mentores. Existe aí, como eu falei para vocês, algumas empresas que já foram aceleradas, como é o caso da Extracurriculares e também como é o caso da Ensino O2, que é muito atrelada ali à questão dos vestibulares, desenvolvimento de aulas e disciplinas em separado, enfim. Então essas pessoas são pessoas que o quê? Que trabalharam na área da educação, alguns que são designers instrucionais, enfim, que resolveram empreender, mas eles não querem dar cursos, eles querem o quê? Oferecer um serviço através de um aplicativo, trabalhando um gargalo da educação, através de um programa, uma startup que foi acelerado. Então eu vou deixar para vocês aqui a Future Education, como eu falei para vocês. É um programa de aceleração, ele funciona em 3 meses,
tá? Em 3 meses você consegue colocar sua ideia se você tem uma ideia, participe desse programa. São 3 meses, você vai acelerar essa ideia. Na primeira etapa é a da ideação, onde você vai ter a ideia, vai desenvolver a tua ideia, vai adaptar a ideia ao que realmente o mercado precisa, tá? A iniciativa está chamando pessoas de todo o Brasil. Você que tem interesse em empreender, é bem interessante, porque o investimento que você vai fazer no seu aplicativo é seu, e há a possibilidade de você depois oferecer para um grupo de grandes investidores que a própria Future Education disponibiliza para a apresentação desses projetos. Tá? Eu achei bem interessante, porque eles têm o programa de aceleração deles de 3 meses. Trabalha ali uma modalidade mão na massa, então você vai aprender, vai trazer sua ideia, vai colocar a mão na massa, vai idealizar como é que ela seria no mercado, né? Existe a possibilidade do networking, você trabalhar com outras pessoas e ver o que outras pessoas estão inventando, porque isso é muito importante para você tirar a ideia, né? E existe a possibilidade de você também ser mentorado, né? A gente chama da mentoria, do mentoring. Você pode ser orientado pela gente e outros profissionais da área, que é interessante para você que quer aí começar a empreender numa EdTech, mas não sabe como começar, tá bom? Bom, pessoal, a princípio seria isso. Se você tem interesse em acelerar alguma ideia, fique na ideia de que os programas que mais são solicitados hoje estão muito atrelados à aprendizagem cognitiva, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos que se desenvolvem dentro dos ambientes de aprendizagem, principalmente aplicativos que possam ser integrados com a questão do Learning Analytics, desenvolver qualquer coisa que possa o professor recorrer à informação para poder tomar decisões. Então, qualquer aplicativo atrelado a esses gargalos são muito bem-vindos na área da educação. E EdTech hoje, programa de aceleração na área da educação, é algo que vai crescer muito no Brasil, e que com certeza você vai ouvir falar bastante ainda. Bom, pessoal, quem está aí, que participou, vai ter aí a possibilidade de ser certificado na nossa conversa de hoje. Semana que vem nós vamos conversar sobre metodologias ativas, outras questões que a gente não conversou ainda, que a gente vai fazer pelo YouTube. E na outra semana eu volto com algumas outras tendências desse Summit Global que aconteceu na Singularity University aí, e que trouxe muita informação que é de assustar, né? E que a gente tem que começar a se aperceber, porque o mercado ele está muito rápido na área, tá? Fica aí hoje, então, o meu muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Até mais.